Diz assim a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Pai, concede-nos a tua bênção para a pregação e a audição da tua palavra, sem a qual esse momento é inútil. Vem sobre nós, Senhor, através da palavra e do Espírito do Senhor. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a salvação eterna de um homem, de uma mulher, de um ser humano é o milagre dos milagres. Como descrever tão magnífica, estupenda, maravilhosa obra divina, a obra da salvação? Como ela se dá, como ela começa na vida do ser humano? É um milagre tão maravilhoso que nós somos incapazes de apreender e compreender toda a magnitude, toda a grandeza da obra divina da salvação. E ela acontece na nossa vida de uma maneira que nos impressiona e nos deixa, meus irmãos, realmente maravilhados, porque nós não conseguimos explicar nos mínimos detalhes, mas ela se concretiza na nossa vida e nos deixa assim surpreendidos. Exatamente, meus irmãos, o que o apóstolo João, ele está afirmando nestes dois versos, que seriam o coração do seu evangelho, do evangelho de João, e a descrição de como Deus opera sua grande salvação no coração do ser humano. Portanto, de que maneira somos salvos? De que maneira Deus nos salva? Se o seu coração anseia por salvação, se você já entendeu o valor, a preciosidade de sua alma e deseja que ela seja salva, remida por Jesus Cristo em termos eternos, então atente para o que o Evangelho de João nos ensina nesses dois preciosos versículos. São tão profundos, cada um deles é digno, meus irmãos, de uma palavra toda especial. E eu espero em Deus que Ele faça conosco o que fez com Lídia, Ele abra o nosso coração para que entendamos e atendamos a tudo quanto aqui está escrito. Neste primeiro capítulo de João, o apóstolo se empenhou em nos mostrar não a genealogia, os ancestrais, aqueles de quem o Cristo descende. João preocupou-se em nos mostrar que antes da criação do universo, Jesus era. Várias vezes o verbo ser, dando a ideia de existência contínua e ininterrupta, é usado o verbo para descrever Jesus, dizendo: no princípio era o verbo, ele era e ele continuou sendo, e o verbo estava com Deus, o verbo era e estava eternamente com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. Todas as coisas foram feitas por Deus o Pai, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida é a luz dos homens. Ninguém encontrará vida em outro lugar ou em outro alguém. Jesus, e é essa vida que traz a luz espiritual, que nos ilumina para compreender a verdade. No entanto, João está dizendo que Jesus, eterno, divino, agente de Deus para a criação do universo, ele veio ao mundo, estava ele no mundo, na terra. O mundo foi feito por intermédio dele, o universo, mas João afirma que o mundo, agora a humanidade, não o conheceu. Na verdade, a humanidade não o reconheceu. Não
reconheceu que ele era o Cristo, o Filho de Deus, não reconheceu a sua natureza divina e, portanto, não lhe rendeu adoração, porque sendo ele Deus, ele não é digno apenas de admiração, de aplausos ou de ser seguido como exemplo, mas de adoração, porque ele é Deus. Estava ele no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o reconheceu. E porque não o reconheceu, diz a Bíblia no versículo 11, não o receberam, não lhe deram as boas-vindas. Esse verbo receber no grego era usado na língua grega para descrever aquela atitude de boas-vindas, de seja bem-vindo, quando você reconhece quem está à porta batendo e você abre a porta e você reconhece quem bate, você não só abre a porta, mas abre também os braços e diz: seja bem-vindo, e dá a acolhida calorosa. O mundo não reconheceu que Jesus de Nazaré é Deus, é divino, é o Salvador, e por isso não o receberam, não lhe deram as boas-vindas, não o aceitaram. No entanto, João está dizendo: mas a todos quantos o receberam, todos quantos, não diz quantos, mas afirma que todos os que o receberam, e só o receberam porque o reconheceram, todos que lhes deram as boas-vindas e lhes disseram: seja bem-vindo, e o receberam na vida e no coração, aos que creem no seu nome, a esses Jesus lhes deu o poder, a autoridade de se tornarem o que não eram, filhos de Deus. E esta autoridade, diz o apóstolo João, é um ato divino, soberano, de fazer nascer de novo. Que mensagem maravilhosa! De que maneira se recebe Jesus? As pessoas dizem: receba Jesus como Salvador. Olhe bem para o texto onde está escrito: mas a todos quantos o receberam, e entre vírgulas aparece: aos que creem no seu nome. Receber Jesus equivale, significa, é sinônimo de crer no seu nome, crer no nome de Jesus. Esta preposição crer, o verbo crer, quando usado com esta preposição no seu nome na língua grega, significa para dentro de. Ela indica um movimento que vai na direção para dentro de alguma coisa. Crer no nome significa entrar no nome, e enquanto para nós nome significa apenas um designativo para diferenciar uma pessoa de outra, nós damos nome às pessoas ou aos nossos filhos pelo som, por acharmos bonito o nome. Na antiguidade o nome era absolutamente significativo, porque revelava o caráter da pessoa e a própria pessoa. Portanto, crer no nome, exercer fé para dentro do nome, significa crer na pessoa de Jesus, crer que Ele é quem Ele afirma ser. Portanto, dar-lhe as boas-vindas. Quem crê está reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, Ele é a palavra eterna, que Ele é divino, Ele é a luz dos homens, Ele é a vida. E quem crê na pessoa de Jesus, acata tudo quanto Ele diz e acredita no que Ele fala, e assim lhe dedica a vida, assume um compromisso com Ele. O verbo crer é usado 98 vezes por João neste evangelho, e este verbo tem todas estas implicações e desdobramentos. Crer significa receber, receber pelo fato de confiar na pessoa, de acreditar na pessoa de Jesus. Quando alguém que tem caráter e integridade lhe diz alguma coisa, aquela palavra, ela tem peso para você, porque ela procede de alguém cujo caráter e cuja integridade você pessoalmente conhece, e você sabe que ela seria incapaz de mentir ou de inventar. Então, a credibilidade que damos àquilo que as pessoas dizem depende do que elas significam para nós.
É isso que João está dizendo. Crer significa acreditar que o que Jesus está dizendo a seu próprio respeito é a verdade. Mas como acreditar no que ele diz, se eu não acreditar nele, em sua pessoa, em seu ser? Portanto, fé significa crer que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador do mundo, e então dar crédito à sua palavra. Crer que tudo quanto ele afirmou é verdadeiro, é a verdade. Consequentemente, dedicar-se a ele, assumir um compromisso com ele e dedicar toda a vida a ele. É por isso que o verbo batizar é usado também com esta preposição, para dentro de, batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, para dentro deste nome, para ser incorporado na pessoa que este nome representa. É por isso que Paulo diz em Romanos 6, que nós somos batizados em Cristo, para dentro de Cristo, fomos batizados para dentro da sua morte. É por isso que nós somos membros do corpo de Cristo, porque quando cremos no seu nome, para dentro do seu ser, nós nos tornamos membros dele, porque ele nos incorpora, então nós nos unimos a ele. É através da fé que nós somos unidos a Jesus Cristo. Por isso João está dizendo, ele veio para a humanidade, obra das suas mãos, mas ela não o reconheceu e não lhe deu as boas-vindas. Mas aqueles dentro da humanidade que o receberam, e João explica que receber a Cristo significa crer no seu nome. Quem crê na pessoa de Jesus e naquilo que ele afirma ser, e com ele assume um compromisso, ele dedica a vida, quem crê no seu nome o recebe, porque quem o recebe crê no seu nome, é sinônimo. Portanto, quando alguém lhe perguntar, você quer receber Jesus? A pessoa então exclama, mas como eu posso receber Jesus? Crendo no nome dele. E por isso João escreveu o seu evangelho. Ele nos diz no capítulo 20, verso 31, que o evangelho foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Sabe com que propósito? Para que crendo tenhas vida em seu nome. Quem o recebeu é porque creu. Receber Jesus é crer. Quem não crer não o recebe. Quem o recebe, crer. Sabe o que acontece? João nos diz que a todos quantos o receberam, porque acreditaram nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ao contrário do que o provérbio popular diz, eu também sou filho de Deus. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer esta frase, principalmente quando vai haver algum tipo de distribuição, ou quando a pessoa está de alguma maneira se sentindo à parte ou excluída, ela diz, epa, eu também sou filho de Deus, não esqueça de mim. Há uma ideia geral de que Deus é Pai de todos e de que todos são filhos de Deus. Mas as Escrituras nos dizem que todos são criaturas de Deus, porque Deus as criou. Está escrito no primeiro capítulo que Deus o Pai criou todas as coisas por intermédio de Jesus. Todos são criaturas de Deus, mas não filhos de Deus. Mas o João está nos dizendo que quem recebe Jesus, porque nele crê, recebe dele. Vejam, quando eu o recebo em minha vida, dele eu recebo o poder. Não é a melhor tradução. Exousia significa autoridade. Nós recebemos de Jesus a autoridade, todos os direitos, todas as prerrogativas e todos os privilégios que um filho pode ter. Um filho não precisa bater na porta, não precisa se identificar com segurança. Ele entra, ele é filho, ele é herdeiro, ele é membro daquela família. Ele tem todos os direitos e todas as prerrogativas de filho. Essa autoridade é Jesus quem dá, é pura graça. Quem o recebe, recebe dele a seguinte dádiva, a autoridade de se tornar o que não é, filhos de Deus.
de se tornarem. Se os irmãos olharem os versículos que antecedem, verão que está escrito que todas as coisas foram feitas. A mesma palavra, o mesmo verbo é dito aqui, de se tornarem, de serem feitos. O universo não é eterno, não existia. Ele foi feito. Ele foi produzido. Ninguém é filho de Deus, mas Jesus nos dá autoridade para nós nos tornarmos, para sermos criados e para sermos feitos o que não somos. E é tão interessante, meus irmãos, que João nunca usa a palavra filho para descrever os crentes como filhos de Deus. Ele usa uma palavra que se chama criança. No Evangelho de João, todas as criaturas que recebem Jesus se tornam crianças de Deus, porque João usa o nome ou a palavra filho unicamente para Jesus. Por isso ele é chamado de unigênito, filho único. Deus, o Pai, tem um único filho. Um único filho. Todos os demais são as crianças de Deus. E só tem uma maneira de você se tornar uma criança de Deus, um filho de Deus. Ou por adoção, ou por nascimento. Não é verdade? Existe alguma outra maneira? Não existe outra. Por isso João vai nos explicar que essa autoridade que Jesus nos dá, de nos tornarmos o que não somos, crianças de Deus, ele atribui essa autoridade, esta dádiva graciosa e soberana, ao que ele chamou de nascimento. O texto do verso 3 diz, não nasceram, e ele explica de onde não nasceram, e na última frase afirma, nasceram de Deus. O verbo, no grego, literalmente significa gerar, mas sempre que o verbo gerar encontra-se na voz passiva, a tradução é a descrição do efeito do gerar. Quando um homem e uma mulher geram uma criança, então o produto daquilo é o nascimento. Não há nascimento se não houve uma procriação, uma geração. Portanto, diz o texto, os quais, esses que são filhos de Deus, eles são filhos de Deus porque nasceram, mas não nasceram do sangue. A palavra sangue no grego está no plural, dizendo dos sangues, porque sempre se entendeu que a procriação é pela mistura dos sangues do homem e da mulher. Seria assim o que nós dizemos hoje, a herança genética de pai e de mãe. Não nasceram do sangue, filhos do mesmo sangue. Nós estamos dizendo que eles comungam da mesma hereditariedade, que eles são filhos de um mesmo casal, tem o mesmo sangue dos seus pais. Portanto, quem se torna filho de Deus, porque recebeu de Jesus a autoridade, se torna por nascimento. Paulo, nas suas cartas, falará de adoção. Ele usa o termo adoção para descrever como as pessoas podem se tornar filhos de Deus, quando não eram. João deixa claro que as pessoas se tornam filhos de Deus por nascimento. O meu filho é meu filho por nascimento. A minha filha é minha filha porque ela nasceu. Se somos filhos de Deus, temos que ter nascidos de Deus. E ele está dizendo, quem é filho de Deus é por nascimento, e não nasceu do sangue. Não é produto da mistura genética de pais. Também diz o texto, não nasceram da vontade da carne. E aqui a palavra carne não tem nenhuma conotação pejorativa. Ela se refere aos desejos, aos impulsos sexuais naturais, que unem um homem e uma mulher, e o produto dessa união, muitas vezes, é a geração de uma criança e, consequentemente, o seu nascimento. E João está dizendo, esses filhos de Deus não nasceram do impulso e nem produto do desejo sexual humano. João continua dizendo, nem, diz o texto, da vontade do varão, do homem ou do marido, do sexo masculino, porque na época era desejo de todo homem ser pai e de produzir e de gerar um filho, principalmente um filho homem. E ele tomava essa iniciativa. É preciso colocar esta
esta menção bíblica dentro do contexto da época, mas nós sabemos hoje que tanto o homem quanto a mulher, ambos desejam serem pais e terem filhos, mas não nasceram da vontade de um homem, do seu desejo de ser pai. Diz João, nasceram de Deus. Deus é o autor, foi Ele quem gerou, foi Ele quem produziu esta nova vida. Nasceram de Deus, do poder de Deus. É por isso que a Bíblia chama de regeneração, ou de novo nascimento, essa manifestação do poder de Deus na vida de uma pessoa, fazendo com que ela se torne o que ela não é. Ela é uma criatura de Deus e ela se torna filha ou filho de Deus, porque o poder de Deus nela se manifestou, fazendo com que ela venha nascer de novo, se torne um novo homem, uma nova mulher, logo uma nova criatura. É isso que significa receber Jesus. Jesus veio para o que era seu, a humanidade, mas boa parte da humanidade até os nossos dias não o reconheceu e não o recebeu, mas a todos quantos o receberam, ou seja, creram no seu nome, a esses é dado por Jesus presente, dádiva, o que? A autoridade de se tornarem o que não são, filhos de Deus. E essa autoridade, explica o apóstolo, é um novo nascimento. E como o novo nascimento é uma atitude de Deus, é algo que Deus toma a iniciativa. Quando o homem quer ter um filho, ele toma a iniciativa. Nenhum de nós pediu para nascer, nenhum de nós desejou nascer, nós não existíamos, os nossos pais nos geraram, e por isso nós nascemos, e não fizemos nada, de uma maneira passiva, estamos aqui no mundo. De igual forma, quem toma a iniciativa para produzir um novo nascimento é Deus, é o poder de Deus. Então o que nós encontramos aqui? Nós encontramos aqui que receber Jesus é crer em Jesus. Portanto, a fé é um ato do homem. É o homem quem deve crer, é o homem quem deve exercer fé. Mas ao mesmo tempo em que o homem deve crer, é Jesus quem lhes dá a autoridade de se tornarem filhos de Deus. E essa dádiva é explicada por João como uma manifestação do poder de Deus que gera nova vida no coração do homem. Se você quer ser um filho de Deus, uma filha de Deus, se você quer ser membro da família de Deus, Jesus disse que ele estava indo preparar lugar, e ele afirmou: na casa de meu pai tem muitos quartos, e eu vou preparar lugar para cada um, e eu voltarei, porque eu quero que onde eu estiver, estejais vós também. Ele descreveu o céu como a casa de Deus, tendo um lugar para os filhos de Deus. Você só habitará na casa de Deus se você for membro da família de Deus, e para ser filho, você tem que nascer ou ser adotado, e só Deus pode produzir nova vida em quem está morto. A Bíblia nos descreve como espiritualmente mortos, e ela também deixa claro que só Deus é capaz de nos fazer ressurgir e criar em nós um novo coração e uma nova vida. Isso é tão magnífico e nós não sabemos como explicar, porque acontece tudo simultaneamente. Receber Jesus significa crer nele. Crer nele significa receber dele a autoridade para se tornar filho de Deus. E essa autoridade que é dada e é recebida, ela é explicada como uma manifestação de Deus, como um gerar de Deus, produzindo um novo nascimento. É um milagre. E aqui há um mistério. Nós nos sentimos impotentes diante de um texto tão magnífico para explicá-lo, porque não sabemos como acontece, mas é Deus quem visita o coração do homem e o ressuscita, e lhe dá um novo coração. E aquela pessoa outrora não tinha prazer em orar, não tinha prazer em obedecer, considerava os mandamentos de Deus algo que o impedia, que o castrava, que o engessava, que o coibia, que estragava a sua vida. Agora, aquele coração ama os mandamentos de Deus. Aquelas coisas outrora nas quais nós nos alegrávamos e era tudo para nós,
elas mudam, já não são mais, porque o nosso coração agora tem outras inclinações. Ele agora anseia por Deus, ele quer as coisas espirituais, as coisas corretas, as coisas puras, as coisas nobres. Essa mudança, ela é produto desta manifestação, é um novo nascimento que Deus gera, e a pessoa diz: como eu era, como eu sou. Antes eu tinha tanto prazer nestas coisas, não tenho mais. Agora o meu prazer está em outras coisas. O que é isso? Vir ao culto era uma obrigação. Quando as pessoas me convidavam, todas as mentiras possíveis e desculpas para não aceitar. Agora a pessoa sente vontade, satisfação, prazer em buscar a Deus. O que é isso? É um novo coração, é um novo nascimento, é o milagre dos céus. Portanto, somente os que nascerem de novo, porque foram produzidos e gerados por Deus, é que se tornarão filhos de Deus. E somente os que se tornarem filhos de Deus vão habitar na casa do Pai. Jesus veio para você. Você é uma criatura dele, foi ele quem o fez. Mas eu lhe pergunto, você quer deixar de ser uma mera criatura divina para se tornar um filho ou uma filha de Deus? Sabe por que você é membro da sua família? Porque você nasceu nela. Só se torna membro de uma família por nascimento. Então, nesta hora, receba Jesus, creia na pessoa dele, creia nas verdades que ele afirmou acerca de si mesmo. E ele disse: eu sou Deus, eu sou o Salvador do mundo, eu sou o Filho de Deus, eu sou a sua única esperança de ser salvo. Lembre-se que crer significa crer para dentro. Logo, a fé sempre nos tira de nós na direção de Deus. É por isso que quem crê nunca confia em si mesmo. Quem crê não está descansando do seu mérito, não está descansando naquilo que é ou naquilo que faz, na expectativa e esperança de que, em virtude do que é e faz, seja salvo. A fé sempre nos move nessa direção, de nós na direção de Deus. Portanto, quem crê nunca reivindica méritos, boas obras, nunca, porque ele deposita toda a sua confiança na pessoa de Jesus, nos méritos dele e nas obras dele. Portanto, se você quer ser um filho de Deus, membro da família de Deus, e quer viver na casa de Deus para todo sempre, receba nesta noite Jesus. Como? Crendo nele. Porque aos que creem, Jesus dará um grande presente, a autoridade de se tornar filho de Deus. Quem o recebe, dele recebe este privilégio, se tornar filho de Deus. Por isso Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus é quem nos dá essa autoridade para nos tornarmos filhos do mesmo Pai. Por isso a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque Ele é o Filho, o herdeiro. E agora, filhos pelo poder de Deus, pela autoridade que Ele nos dá, herdaremos com Ele as bênçãos que Deus tem reservado. Por isso Paulo ora no capítulo 1 de Efésios, pedindo que Deus ilumine os olhos do coração, para que nós conheçamos as riquezas da herança. Há uma herança que herdaremos e ela é rica. Pedro afirma na sua primeira carta que ele nos regenerou, nos fez nascer de novo para uma viva esperança e para uma herança que é incorruptível, é imarcessível. E ela não se corrompe, ela é imarcessível, ela não murcha e ela é eterna. Só herdará a herança quem for filho, só será filho quem receber de Jesus essa autoridade. Portanto, nesta noite, busque a Deus de todo o seu coração, humilhe-se e suplique: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou uma criatura, mas eu quero me tornar teu filho. Pela tua graça, faz com que eu, nesta noite, seja gerado por ti e eu venha nascer de novo e me torne uma nova criatura. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore a Deus nesse momento.